taxa de informalidade no trabalho cresce e atinge 40% dos trabalhadores brasileiros. Por outro lado, desemprego atinge menor índice da história do país. Apesar de indicadores recentes mostrarem crescimento na formalidade no mercado de trabalho brasileiro, a informalidade continua a ocupar uma fatia significativa da força de trabalho e até cresce em números absolutos. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a taxa de informalidade no Brasil ainda ronda quase 40% da população ocupada. Ao mesmo tempo, o emprego formal também se expande. O número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado alcançou níveis recordes em 2025 e a taxa de desocupação segue em patamares baixos para os padrões históricos brasileiros. Também, de acordo com a PNAD contínua, o indicador ficou em 5,4% em novembro, o menor nível da série histórica. Para o economista Mário Rodarte, professor da UFMG, essa aparente contradição reflete uma transformação estrutural do mercado de trabalho e não simplesmente um retrocesso na formalização. Os dados divulgados pelo IBGE vão apontar, com os dados recentes, de que há um movimento de formalização do mercado de trabalho, né? Ao contrário do que a gente pensa, os postos de trabalho menos vulneráveis, ele cresceu 2,7% numa avaliação entre o penúltimo trimestre de 2024 e o penúltimo trimestre de 2025, né? É um crescimento vultuoso, né? Muito acima do crescimento do mercado de trabalho em geral, que foi de 1,4%. Também tivemos, como por exemplo, o crescimento dos trabalhadores do setor público com carteira assinada, vultuoso de 7,4% nessa avaliação, né, anual. Então, assim, tem crescido muito o vínculo de trabalhadores na formalidade. Segundo o professor, a queda da taxa de desemprego nos últimos anos tornou o ambiente favorável a empregos formais, com salários melhores e maior segurança para os trabalhadores. Mas ele chama a atenção para a outra face do mercado, que também cresce. E do outro lado, nós vimos as situações mais vulneráveis, mais precarizadas e mais informais, tendo um crescimento menor, ou às vezes até um decrescimento, né? Isso vai se dar, como por exemplo, nos assalariados do setor privado sem carteira, né? Houve ali, numa análise anual, uma queda de 4%. Esse crescimento do mercado por conta própria, que inclui profissionais sem CNPJ ou contrato formal, é um componente importante da informalidade e reflete mudanças na forma de trabalho. O professor e economista Mário Rodarte destaca que a atual flexibilidade do mercado pode ter um lado positivo para alguns trabalhadores, como estudantes ou aposentados que buscam complementar a renda, mas também aponta para a necessidade de políticas públicas que favoreçam qualificação, produtividade e inclusão no mercado de melhor qualidade. Acredito que as inovações tecnológicas no sentido de transformar o mercado de trabalho, até oferecendo possibilidades muito flexíveis, fez com que muitas pessoas que antes não poderiam trabalhar, agora se inserissem no mercado de trabalho. Pessoas que querem ter uma jornada mais flexível mesmo, ver a questão do trabalho não exatamente como algo prioritário, mas secundário, então ela pode, de certa forma, ajudar a contribuir com a renda domiciliar, fazendo algum trabalho, usando aplicativos e esse mercado de trabalho plataformizado. E o que a gente tem agora é uma situação próxima do pleno emprego mesmo, né? Com uma taxa de desemprego próxima a 5%. Isso é muito positivo, né? E a gente vê que os indicadores de salário, de rendimento dos trabalhadores vêm aumentando, mas a gente pode também considerar que o mercado de trabalho ele não vai conseguir evoluindo, reduzindo a taxa de desemprego, até porque ela chegou no nível muito baixo, né? O que eu acho que deve acontecer e que talvez seria muito interessante se tivéssemos políticas públicas, são políticas de educação, de qualificação da mão de obra, para que houvesse aumento da qualidade e da produtividade. Repórter Bruno Favarini.